Sejam bem-vindos à aula 2 sobre ortoplastia. Então, nesse caso agora, eu vou explicar um pouco de algumas particularidades sobre os silicones que nós usamos para a confecção das ortoplastias. O silicone para ortoplastia, ele tem uma característica dele não possuir um cheiro específico, por isso ele é inodoro. Existem cores diferenciadas, ou seja, cores variadas. É um silicone que não é tóxico e ao mesmo tempo é um silicone que é permitido o paciente, né, fazer uma higienização dele. Por isso ele tem essa propriedade de ser então impermeável. Os silicones para ortoplastia eles são encontrados tanto na parte líquida como em líquido ou pasta. A dureza dos silicones, ou do silicone em si, é medida dentro de uma escala chamada Shor. Esse nome Shor, ele foi descoberto por um estudioso, né, um alemão chamado Albert Shor, e isso na década de 90. Esse alemão, ele na época, durante seus estudos, né, suas pesquisas, ele percebeu que ele precisava classificar os silicones. E diante então dos seus estudos, ele conseguiu criar um aparelho que classificou e que classificava a dureza dos silicones. E ele então chegou à invenção e à descoberta de um aparelho chamado de durômetro. Através desse aparelho durômetro, ele conseguiu classificar os silicones dentro então de uma dureza Shor. Então, todo silicone que se utiliza tanto na odontologia como também na podologia, ele virá essa descrição Shor, que nós vamos ver mais para frente. Em outras palavras, eu poderia dizer assim, dar um macete para vocês, dar uma dica. O Shor de um silicone é como se fosse a dosagem de um medicamento. Né? Então, eu imagino que com essa dica, acho que nunca mais vocês vão esquecer. O que é um Shor de um silicone? É a sua classificação com relação à dureza. Seria uma dosagem de um medicamento. Então, para a gente saber se um silicone é macio, ou ele é rígido, ou ele é meio termo, nós precisamos saber qual é o Shor dele. Tá? Dentro, então, dos silicones utilizados na podologia para ortoplastia, existem alguns silicones que aceitam misturas para se chegar a uma determinada dureza Shor. Por que eu estou trazendo essa informação aqui? Porque existem silicones que possuem uma dureza Shor alta, ou seja, eles são rígidos, eles são duros. E existem silicones que possuem uma dureza baixa, que eles são muito macios. Então, para cada situação, você vai usar um tipo de ortoplastia, que ora vai ser rígida, ora vai ser macia. Existem dois tipos de silicones disponíveis no mercado, que são os mais comuns. Os chamados, ou o chamado biocomponente e o monocomponente. O que é biocomponente e o que é monocomponente? Biocomponente é aquele silicone que ele vem junto a massa A mais a massa B. Uma massa seria o catalisador, outra massa seria a massa de silicone. Por isso ele chama Bio 2. E monocomponente é aquele silicone que ele já vem pronto para uso. Ele só precisa de um catalisador, que nós vamos ver mais para frente. Então vamos lá. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês entenderem melhor. Um exemplo, né, do que eu acabei de mencionar. Silicones, então, nós temos o silicone esse branco, que é de uma marca, e nós temos um outro silicone, aqui identificado pela letra 2, né, o número 2, de uma outra marca. Percebo que são cores diferentes. Aqui você tem uma cor marrom e aqui
uma cor clara, branco. E na letra C, a gente tem um catalisador. Ok? Nós vamos entender isso mais para frente. Olha lá, o que eu acabei de explicar anteriormente. Para a gente entender essa imagem, é importante a gente memorizar assim. Essa é uma dica que eu gostaria que vocês anotassem no caderno para a gente conversar na aula prática. Qualquer silicone desse aqui, qualquer marca, enfim, qualquer lugar do mundo, no mundo, quer dizer, tanto no Brasil como fora, um silicone, eles por si só ele não reage sozinho. Ele precisa de um catalisador. Então, a massa de silicone precisa de um catalisador que pode ser em pasta, como está aqui, independente da marca, ou ele precisa de um catalisador que seja em líquido, ok? Então, essa massa em silicone, ela vai precisar de um catalisador que vai fazer a chamada catálise, que é a quebra das moléculas do silicone para que ele reaja e endureça, que fique rígido. Voltando aqui à definição do que é monocomponente e biocomponente. Percebam aqui que nessa imagem aqui, nós temos um potinho identificado com a letra A, outro potinho identificado com a letra B. Nesse caso aqui nós temos a massa A, que significa a massa em silicone, e aqui na letra B seria o catalisador que foi desenvolvido para essa marca. Então esse silicone da Orthopower, como exemplo, ele não aceita mistura com nenhum tipo de catalisador ou silicone que vocês estão vendo aqui. Então ele só vai reagir com o catalisador próprio, ou seja, ele só vai reagir usando a massa A com a massa B. Esse é o silicone biocomponente, porque tem dois. O silicone monocomponente é exemplo isso aqui, ó. Aqui nós temos o silicone pronto para uso, tanto o Lamousse quanto o Blanc Rosé, que vocês estão vendo aqui, como o Precise, como o Silaxil. Esses silicones aqui, eles precisam apenas de um catalisador para eles reagirem, porque eles já estão prontos para uso, ok? Então, tanto pode ser usado o catalisador em pasta, como dessas marcas, essas duas que estão vendo aqui, como um líquido. Ambos os catalisadores vão reagir com essa massa de silicone para fazer a ortoplastia. Outro exemplo que nós temos, que é o que a gente vai praticar com vocês, são esses tipos de silicones aqui. O mais importante de um produto não é a marca, e sim a sua dureza Shore, ok? Aqui vocês estão vendo vários potes aqui, várias unidades, né, de massa de silicone. E aqui vocês estão vendo o catalisador. Esse aqui é a massa de silicone para ortoplastia. Aqui o catalisador em líquido, solução. E também aqui vocês estão vendo ele em pasta, ok? Tanto vai reagir com o catalisador líquido, como vai reagir, a massa de silicone vai reagir com o catalisador em pasta. Muito bem. Aqui é uma outra imagem que nós mostramos anteriormente. O silicone aqui de uma marca, esse branco. Aqui o outro silicone da outra marca, representada pelo número 2. Aqui já uma outra visão, onde conforme a marca do silicone, vocês podem misturar. Vocês podem pegar um silicone que é mais duro, mais rígido, e vocês podem misturar com um que é mais mole, mais macio. Com isso, você consegue aumentar a dureza desse silicone, melhorar a dureza Shore desse silicone. Aí vocês, fazendo essa associação, misturando as duas massas, independente do silicone que vocês vão usar, né? Aí vocês misturam o silicone de uma marca A com o silicone da marca B. Misturando os dois, para ele reagir, vocês precisam usar um catalisador que está aqui, ó, que pode ser em pasta ou líquido. E aí vocês vão fazer uma sequência. E essa sequência de movimentos eu vou mostrar na prática, ok?
Então aqui existe, quando for usar o catalisador em pasta, eu sugiro que vocês façam essa letra grega ou então vocês façam um X. Fazendo isso já é suficiente para que o silicone reaja com o catalisador. É essa sequência então. Eu pego então um silicone da marca A mais a marca B, misturo ele, misturo com o catalisador, que seria a próxima etapa, e aí eu já tenho a ortoplastia direto no paciente, quer dizer, eu confecciono ela direto na deformidade. Nesse caso aqui, para vocês entenderem qual que é a ideia dessa ortoplastia, eu dei ênfase nesse calo aqui em polpa digital, que é um paciente com pé diabético. Nesse caso, o objetivo específico da ortoplastia era e é aliviar a hiperpressão da polpa digital. Porque esse calo aqui, que na maior parte das vezes, 90% dos casos, evolui para a úlcera por pressão. Então, o grande vilão do paciente que tenha o pé neurológico ou o pé diabético. Aí, confeccionei a ortoplastia, ela vai ficar nesse formato aqui. Então, o paciente sempre vai tirar e vai colocar sempre quando ele for caminhar, quando for ficar em pé, né? Saiu da cama, ele já coloca a ortoplastia. E aí ele vai pegar esse formato aqui, ok? Independe da cor do silicone. O importante é a órtese em silicone que tenha como efeito a realinhar o dedo e aliviar essa hiperpressão. Mas esses detalhes eu vou explicar na aula prática.